Vamos lá, aula 8, produto vetorial. Na aula de hoje, vamos definir a noção de produto vetorial. Para isso, faremos uma breve abordagem sobre orientação em V3 e, como é de costume, ver exemplos. A definição de produto vetorial envolve um vetor U, um vetor V, e o resultado desse produto vetorial de U por V será um outro vetor W, ok, que terá a propriedade de ser perpendicular ortogonal de fato a U e a V simultaneamente. Então, antes mesmo de definir, se deparamos com a seguinte situação. Considere vetores U e V LI, ok? Então, imagine aqui o plano que contém esse vetor U e V. E considere a situação, imagine a situação de escolher um vetor W perpendicular ortogonal a U e V simultaneamente. Então você pode simplesmente chegar aqui e imaginar esse vetor apontando aqui para cima. Ou imaginar a outra situação, onde o vetor W apontando para baixo. Então temos uma ambiguidade. Qual escolher? Escolhemos o apontando para cima ou apontando para baixo? Precisamos resolver essa ambiguidade e, para fazer isso, utilizamos a regra da mão esquerda. É uma convenção que vamos fazer daqui para frente. Você pode encontrar uma discussão mais detalhada sobre orientação do espaço no livro texto. Por exemplo, a orientação envolve considerar matrizes, né, a classe das matrizes de determinantes positivos, uma classe de equivalência, né, de todas as matrizes de determinante positivo e as matrizes de determinante negativo. E temos duas possíveis orientação para o espaço. De fato, as bases cujas matrizes de mudanças de bases têm determinantes positivos, mas aqui nós simplesmente fazemos a seguinte convenção, que ao ter que decidir considerar o vetor U e V LI, temos que decidir escolher o vetor W ortogonal a U e V simultaneamente. Para decidir qual escolher, se é o que aponta para cima ou se é o que aponta para baixo, façamos a seguinte regra, chamada regra da mão esquerda. Colocamos o dedo indicador sobre o vetor U, o dedo médio sobre o vetor V, e essa ordem é importante. O indicador sobre U, o médio sobre V, e dessa forma, automaticamente fixado esses dois dedos, automaticamente o seu polegar pode ser movido de maneira a apontar para essa direção ortogonal a U e V. Então, dados os vetores LI, U e V, dados os vetores LI, U e V, colocamos o indicador sobre U, o dedo médio sobre V, automaticamente o polegar pode ser movido a essa direção perpendicular a U e V, e dessa forma, sempre que fizermos isso, faremos segundo essa regra utilizando a mão esquerda, e agora fica bem definido, não temos mais ambiguidade de qual escolher, se é o que aponta para cima ou o que aponta para baixo. Então, de agora em diante, estamos assumindo que toda vez que precisarmos fazer essa escolha num vetor W perpendicular ortogonal ao vetor U e a V, utilizamos essa regra da mão esquerda. Então, fixado isso, podemos definir agora a noção de produto vetorial. Então, começamos com dois vetores UV em V3. Vamos definir o produto vetorial U por V e dizemos dessa forma U vetorial V, e denotamos por U esse símbolo aqui, chapeuzinho V, o edge, né? Então, U vetorial V será um vetor em V3. Então, é uma operação que associa dois vetores um outro vetor, definida da seguinte forma: se o IV é LD, então o produto vetorial é nulo. E caso eles são LI, ok? Denotamos por θ o ângulo entre U e V, a medida do ângulo entre U e V, e temos três propriedades. A primeira é que a norma desse vetor U
vetorial V é dado pela expressão norma de U, norma de V seno de θ, ok? É uma expressão parecida com a definição de produto escalar, mas observação que o vetorial V é um vetor. O que temos aqui, então, é a norma do vetor U, vetorial V, tá? Então, é a norma desse vetor, norma de U, norma de V seno θ. A segunda propriedade é a que estamos discutindo intuitivamente até esse momento, que o vetorial V é ortogonal a U e o vetorial V é ortogonal a V simultaneamente, ok? E terceiro é que se U e V são LI e o vetorial V é ortogonal a U e V segundo a propriedade anterior, então o vetorial V é uma base de V3, formam três vetores LI e dizemos que é uma base positiva, pois estamos considerando a convenção da regra da mão esquerda, ou seja, o vetorial V, escolhemos segundo a regra da mão esquerda, colocamos o indicador no U, o dedo médio no V e movemos então o polegar na direção ortogonal a U e V, e assim fica bem definida que o V e o vetorial V formam uma base positiva, pois utilizamos a regra da mão esquerda. Então é nesse sentido que dizemos que o vetorial V é uma base positiva. Então, produto vetorial, primeira observação, diferente de produto escalar, o vetorial V é um vetor, tá? Então, é uma operação que associa cada dois vetores em V3, um novo vetor em V3, denominado por U vetorial V, e o símbolo é esse aqui, ok? Se U e V é LD, então U vetorial V é zero, por definição, tá? E se U, V é LI, e θ é a medida do ângulo entre U e V, então, por definição, o comprimento de U vetorial V é dado por U, V seno θ. U vetorial V tem essa característica de ser ortogonal a U e V simultaneamente. O vetorial V, forma uma base positiva, segundo a regra da mão esquerda. Então, essa é a definição de produto vetorial. Então, um exemplo, se a norma de U é 2, a norma de V é 3 e θ é o ângulo entre U e V, igual a π sobre 6. Okay? Então, U vetorial V tem norma U vezes norma de V, seno de θ, norma de U é 2, norma de V é 3, seno de π sobre 6 é meio, então isso resulta que a norma do vetor U vetorial V é 3. E U vetorial V trata-se de um vetor perpendicular ortogonal a U, ortogonal a V, segundo a regra da mão esquerda. Proposição é que o vetorial V, que é dado por essa expressão, a norma, né, de U vetorial V, que é dada pela expressão norma de U, norma de V seno θ, é a área do paralelogramo definido por U e V. Então, aqui está o vetor U, o vetor V, eles delimitam um paralelogramo no plano que os contém. Nesse caso, eles são LI, se eles forem LD, o paralelogramo tem área zero. E caso eles sejam LI, né, então o paralelogramo tem área diferente de zero e a área é dada pela norma do vetor U vetorial V. Se o V é dado em função de uma base ortonormal positiva, então temos uma expressão para calcular o vetorial V. Então, se U é dado pelas coordenadas A1, B1, C1 e V é dado por A2, B2, C2 nessa base B ortonormal positiva, então significa que são três vetores LI que segue a regra da mão esquerda. Então, o vetorial V é dado pela seguinte expressão. Na primeira coordenada, temos o determinante aqui da matriz 2 por 2, B1, C1, B2, C2. Na segunda coordenada, temos menos, um sinal de menos aqui da fórmula, tá? A1, C1, A2, B2, o determinante 2 por 2. E a terceira coordenada é o determinante A1, A2, B1, B2, determinante 2 por 2. E essa é, então, a expressão do produto vetorial quando os vetores U e V são dados em uma base ortonormal positiva. Então, exemplos. Se o vetor U é dado pelas coordenadas 1, 0, 0, o vetor V é dado pelas coordenadas 1, 1, 1,
a base B ortonormal positiva, então o vetorial V é formado pela expressão. E uma maneira interessante para montarmos essa expressão aqui, as coordenadas ao colocarmos o vetor U e V um embaixo do outro, tá? O determinante 2 por 2 que vai entrar na primeira componente, basta que apagarmos aqui, né? Imagina que você desconsidera a primeira coluna aqui e olha para as outras duas. Então fica 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Então essa é a determinante 2 por 2 que vai nos dar a primeira componente. A segunda componente tem um menos do sinal da fórmula e entra aqui, então apaga agora a segunda coluna, já que é a segunda componente. Então resulta 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Então essa é o determinante da segunda componente. Lembra que tem um menos aqui sempre. E a terceira componente apaga a terceira coluna, 1, 0, 1, 1. E dessa forma obtemos então aqui o vetor 0, menos 1, 1 na base B, que é então o produto vetorial de U por V. E a norma desse vetor, agora uma vez que temos, né, as coordenadas do vetor na base B, a B é uma base ortonormal, então a norma desse vetor, né, a área do paralelogramo delimitado por U e V, basta que calcularmos a norma utilizando a expressão 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, B é a base ortonormal, isso resulta a raiz de 2. Observe então que nesse caso, né, da base ortonormal positiva, não conseguimos calcular a área do paralelogramo e também o produto vetorial entre esses dois vetores sem ter um desenho, sem saber qual é o ângulo entre eles. Foi uma noção, transformamos então uma noção puramente algébrica, ok? Não sabemos, não usamos o seno de θ, não sabemos a princípio, né, a priori o seno de θ nesse exemplo. O produto vetorial tem algumas propriedades, algumas maneiras de operar, né? Por exemplo, U vetorial V é igual a menos V vetorial U, então não vale a propriedade comutativa. Então, ao comutar aqui U com V, é preciso que se inverta o vetor. Lembra que U vetorial V é um vetor. Essa primeira proposição, eu convido você a pensar nessa proposição utilizando a regra da mão esquerda. Então, coloque o indicador sobre U, o dedo médio sobre V, e você tem então o polegar U vetorial V. Agora troque U por V, troque a posição. Agora você deve colocar então, como é V vetorial U, você deve colocar o V, o indicador no V, o dedo médio no U, e consequentemente o seu polegar fica agora apontando na direção contrária da anterior. Propriedade 2 tem uma certa homogeneidade. O número escalar aqui, o escalar lambda, pode ser colocado em evidência. O produto escalar distribui aqui em relação à soma. Então essa é uma propriedade que se assemelha com a propriedade de números reais. Porém, cuidado, isso aqui trata-se de vetores, tá? E por último, o produto escalar se relaciona aqui, né, uma espécie de distributiva, tomando os devidos cuidados, né? Uma distributiva tomando devidos cuidados com o sinal. E essa propriedade envolveu aqui então o produto escalar, ok? Bom, então vimos na aula de hoje a orientação do espaço V3 brevemente para podermos definir a noção de produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores, lembrando que é um vetor ortogonal aos vetores inicialmente dados. A norma desse vetor indica a área do paralelogramo delimitado pelos vetores. Tá? Vimos alguns exemplos, como quando a base é ortonormal positiva, temos uma expressão mais simples para o produto vetorial. E é isso, obrigado, até a próxima aula.